Fala galera, aqui quem fala é o professor Wellington Pestana de História. Estamos dando continuidade aqui à nossa videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial. E eu tenho certeza que você aí já conferiu o vídeo sobre o estopim e sobre as causas da guerra. Mas quem não conferiu ainda, vou deixar o link aqui na descrição, você vai lá, volta lá rapidinho, assiste lá rapidinho, para você voltar para cá e você entender o que eu vou te explicar agora. E o que é que eu falarei agora? Falarei para você de como a Primeira Guerra Mundial se desenvolveu como um todo e as suas fases. Tá? Terá mais um vídeo que eu explicarei o desfecho. Esse irá ser sobre o conflito em si e as suas fases. Beleza? Então vamos lá então. Paramos ali no assassinato do Francisco Ferdinando, no dia 28 de junho de 1914. Exatamente um mês depois, no dia 28 de julho, o mês de julho como um todo é conhecido como a Crise de Julho. Por quê? Veja bem, Francisco, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por extremistas do grupo Mão Negra da Sérvia. E a Sérvia começou a receber uma série de ultimatos do governo austríaco para assumir a autoria do atentado. E uma das exigências que os austríacos fizeram aos sérvios para não ocorrer uma guerra era que a polícia austríaca investigasse o ocorrido, investigasse o assassinato. Logicamente, os sérvios não aceitaram essa exigência, né? Não aceitaram permitir com que a polícia austríaca investigasse o assassinato. O que acontece? Exatamente um mês depois, a guerra é declarada contra os sérvios. Os austríacos declararam guerra formal aos sérvios. E quem está do lado dos sérvios? Quem via o projeto pan-eslavista sérvio com bons olhos? Os russos. Então, um dia depois, no dia 29 de julho, os russos se mobilizam parcialmente o seu exército. No dia 30, se mobilizam de forma geral. Isso faz com que, no dia 31 de julho, a Alemanha ponha em ação, faça ocorrer aquele plano que eu disse para vocês. Qual que é? O plano Schiffler. Ela declara guerra à Rússia. No dia 1º de agosto, declara guerra à França. Esse era o plano Schiffler. Declarar de uma vez só guerra à Rússia e à França. Tá? Aí se inicia então a fase da guerra em que chamamos de guerra de movimento. Tá? Essa guerra de movimento vai aí do final de julho, início de agosto, até o final de 1914, até dezembro, tá? Que aí irá mudar drasticamente o conflito para um outro tipo de guerra, que é a guerra de trincheiras, que iremos conversar ainda nesse vídeo. Tá? Então vamos lá então, essa guerra de movimentação no sentido literal da palavra mesmo, são os exércitos se movimentando, é o exército alemão se movimentando em direção aos franceses, é os franceses indo até a fronteira, porque qual que é o plano alemão? Os alemães, no dia 1º de agosto, invadem Luxemburgo, conquistam Luxemburgo de uma forma bem rápida, no dia 3 de agosto, invadem a Bélgica. E aí que está a chave para você poder entender o plano Schiffler. Porque os alemães não iriam pela sua fronteira invadir os franceses. Eles iriam o quê? Tentar pegar os franceses de uma forma que eles não estavam esperando, pela fronteira com a Bélgica. Tá? E a partir disso, ali tem um rio em que tem uma divisa entre Bélgica e França, o rio Marne. Então, no dia 5 de setembro de 1914, tem a famosa Primeira Batalha do Marne, tá? Entre alemães, franceses e ingleses. Tá? Os alemães, até esse momento da guerra, nesses primeiros meses de guerra aí, início de agosto, setembro, eles saem na frente. Eles estão obtendo mais vitória em relação aos franceses e ingleses porque eles tomam a iniciativa do conflito e partem para cima. Eles fazem valer sua Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. Né? Muitas pessoas acham que a Blitzkrieg é só na Segunda Guerra Mundial. Não, engano seu. A Blitzkrieg alemã, ela sempre existiu. Tá? Então, já na Primeira Guerra Mundial, já tem essa Blitzkrieg, que é a Guerra Relâmpago. Só que tem uma pequena diferença. Na Primeira Guerra Mundial, ela não foi usada da forma correta. O Hitler vai utilizar ela lá na Segunda Guerra de uma forma bem melhor, de uma forma bem mais eficiente. Tá? E esse início do conflito, como eu havia dito, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra que vai modificar várias coisas. Os franceses têm seus erros. Por exemplo, qual que é o erro francês? Os franceses foram para essa batalha achando que eram aquelas batalhas cavalheirescas, foram com um uniforme muito chamativo, em que o uniforme francês estava as 3 cores da França, o vermelho, o branco e o azul. Foram com capes para a guerra. O que vai acontecer? O início do conflito, os alemães vencem os franceses de uma forma muito fácil. Por quê? Uma guerra em campo aberto, com aviões, metralhadoras, tanques,
granadas, os franceses eram alvos fáceis, muito fáceis de ser abatidos, de serem vistos de longe. Então os alemães conseguiam vencer os franceses estando a quilômetros de distância. Tá? Isso começou a ser percebido. Então o que vai acontecer? Tem até um livro interessante que fala sobre isso, que é a padronização dos exércitos. Os exércitos têm uma tendência a usar um uniforme, não é igual, mas muito próximo um do outro. Né? Uma cor que você consegue se camuflar. Tá? Então isso começa a acontecer, a padronização dos exércitos. Tá? Então os alemães estão avançando até que chega essa Batalha do Marne. O que vai acontecer? Até aí os alemães estavam bem na frente da batalha. Só que um general francês chamado Joffre se fez valer de uma das tecnologias da guerra, o avião. Ele fez um voo por cima das tropas alemãs e percebeu que as tropas alemãs deixavam espaço entre elas. Como assim? Concentrava um grande número de pessoas aqui, tinha um espaço e um grande número de pessoas no fim. Ou seja, ele percebeu que se ele armasse seu exército de uma forma correta, padronizasse o seu uniforme, tinha uma chance dele obter uma das primeiras vitórias francesas. E é isso que ele vai perceber. Ele percebe que há como haver uma penetração no meio desse exército alemão. Tá? Então percebe, durante a guerra, os exércitos vão se adaptando ao conflito. Era um conflito que até então eles imaginavam que ia ser de outra forma. E quando acontece na prática, ele mostra uma coisa totalmente que eles não estavam esperando. Né? Até porque a tecnologia que tinha até aquele momento, talvez eram coisas que eles não imaginavam que poderiam fazer aquela série de coisas. Isso acaba o quê? Fazendo com que eles tenham que se adaptar no meio do conflito a essa grande tecnologia do momento. Então então vamos falar dessa Batalha do Marne, que ela é extremamente decisiva. Por quê? Porque é na Batalha do Marne que é o marco divisório, que você sai da guerra de movimentação e entra na guerra mais traumática, na parte mais traumática dessa Primeira Guerra Mundial, que é a guerra de trincheiras. Por que a Batalha do Marne é decisiva? Até então, como vocês estão percebendo, os alemães estavam na frente. Só que no Marne, no rio Marne, franceses e ingleses se unem e conseguem causar uma grande baixa no exército alemão. Os alemães então se veem na obrigatoriedade de fazer um pequeno recuo. Para não recuar muito e os ingleses e franceses irem avançando e só obtendo vitórias, o que os alemães fazem? Começam a cavar valas no chão. Daí surge a Guerra de Trincheiras, meus amigos. Porém, a Guerra de Trincheiras que foi iniciada pelos alemães, que consiste em cavar uma grande vala no chão, botar sacos de areia, você põe a metralhadora para se apoiar ali, tem escada. Dentro das trincheiras ali tinha todo um mundo, uma vida, né? As pessoas se alimentavam, dormiam. Tá? O que acontece? Franceses e ingleses resistem e não querem fazer uma guerra nesse estilo de trincheiras. Porém, como os alemães foram inteligentes e cavaram essas valas, e só eles no início fizeram isso, isso fez com que eles conseguissem se defender e conseguirem um certo número de vitórias. Mediante essas baixas que os ingleses e franceses foram tendo, eles também vão aderir a essa guerra de trincheiras. Então, no final de 1914, chega ao fim a famosa Guerra de Movimento e se inicia a guerra mais traumática de todas, a Guerra de Trincheiras. Meus amigos, essa Guerra de Trincheiras é uma verdadeira carnificina. Por quê? Imaginem vocês, naquela trincheira você cava valas ali, muitas vezes não chegavam comida para esses soldados, eles sentiam sede, muitas das vezes quando chovia muito, a bomba de puxar água não puxava aquela água corretamente, então aquele soldado ficava ali horas. Às vezes o soldado ficava 12, 13 horas direto atirando ali com o pé dentro de uma poça. Tem lama, é granada que chega ali, é avião que joga bomba, é avião que passa atirando. E aquelas trincheiras, você cava uma vala do seu lado, os alemães cavaram uma vala do lado deles. Geralmente tem um campo aberto em que tem arame esfarpado, que é chamado de terra de ninguém. Né? Aquela ali é chamada de terra de ninguém, do outro lado tem a trincheira do inimigo. Imaginem vocês, esses soldados ficaram ali praticamente 4 anos entrincheirados, né, lutando numa guerra com um nacionalismo muito forte. Uma coisa interessante de se perceber nessa guerra é que, quando ela vai chegando mais para o seu final, tem uma crise de nacionalismo. Lá atrás, lá em julho, quando a guerra foi declarada, as pessoas se alistavam por conta própria. Morrer pela sua pátria, pelo seu país, pela França, pela Itália, pela Inglaterra, era uma morte digna. Era maneiro você morrer assim. Só que depois de 3 anos de batalha, depois daquela, como os próprios soldados narravam, tem um livro muito bom que retrata esse momento chamado Tempestade de Aço. Tem também um filme, para quem se interessar, chamado Nada de Novo no Fronte, em que retrata muito bem como era a vida desse soldado.
a partir de 2, 3 anos naquilo ali é uma guerra parada. Se nos primeiros meses de guerra é a guerra de movimento, a guerra de trincheira é uma guerra estática, é uma guerra que aquele soldado não sai do local, que ele fica muito parado, não avança. Imaginem vocês, milhares de vidas foram perdidas ali a poucos metros de terra do inimigo. Tá? Então, mais pro fim do conflito, tem uma crise de nacionalidade. Aquele soldado começa a questionar, caramba, gente, quem tá ali sentindo o pior da guerra é aquele pai de família, é aquele filho que perdeu o pai, sabe? Porque os imperadores, os primeiros ministros estão atrás de uma mesa com o mapa aberto, vendo, aqui a gente pode avançar, ali a gente não pode. Quem sente a guerra na pele é o soldado, é o cara que está no front, que está lá na frente. Tá? Então as condições são péssimas, tem barata, tem rato, você vê o seu companheiro que talvez lutou ali, às vezes a pessoa que você conheceu naquele dia morre do seu lado, às vezes o companheiro de infância seu, tem muitos casos de pessoas que cresceram juntas, foram para a guerra, perdeu seu amigo, perdeu seu pai, um filho. Enfim, as condições são as piores possíveis, as condições psicológicas desse soldado, ele começa a ser afetado, tá? Então a trincheira é um momento muito traumático dessa guerra, tá? É um momento em que essa guerra para, em que esse soldado não recebe, às vezes não tem munição, para vocês terem noção, não chega munição direita para esse soldado. O soldado às vezes passa sede, fome, às vezes tem relatos de soldados que bebem água, sabe como? Da chuva, aquela água que passava no córregozinho da chuva, o soldado parava sua boca ali e tomava água daquilo. Para vocês terem noção, o inferno que é essa guerra de trincheiras e como ela se desenvolveu. Então, gente, depois de 3 anos de guerra, o soldado tem uma crise de nacionalidade, já não quer mais estar ali. Os soldados têm surto psicológico, não aguenta mais aquela guerra de trincheira. Então, esse é o momento assim que mais vem em provas, galera. A guerra de trincheiras é um momento muito cobrado, as condições, quando eles pedem isso, analisa as condições dos soldados, é uma guerra parada, é desse jeito, tá? Então essa guerra de trincheiras é isso aí que eu expliquei para vocês aqui. Esse vídeo vai até aqui. O próximo vídeo vou explicar como foi o desfecho do conflito. Não sai daí não, fica aí. Valeu!